Olá, meus amores. Então, bora para a parte 3 da história das nossas vidas, falando dos filhos. Como eu falei no vídeo anterior, eu falei a respeito da minha filha. Hoje eu vou falar sobre o meu filho. Como eu disse, eu tenho 2 filhos. A minha filha do meu primeiro casamento, o meu filho foi de um relacionamento à parte. Eu namorei esse rapaz, então a gente ficou junto por 3 meses. Nesse meio tempo, eu me descuidei e engravidei. Só que, quando eu desconfiei que estava grávida, eu chamei ele para poder falar. Falei, para dizer que eu estava desconfiada, eu não tinha certeza, mas que eu iria fazer um exame. Gente, vocês não vão acreditar no que ele falou. A gente estava, era um amor, eu te amo para lá, eu te amo para cá, vamos casar, vamos isso, vamos aquilo. De repente, quando eu desconfiei que estava grávida, que eu cheguei para ele e falei, o fulano, eu tô desconfiada, vou fazer um exame. Gente, na hora, o homem mudou. Ele falou assim para mim, tá louca? Eu não tô preparado para ser pai. Ele tinha uma banda, ele tocava nessa banda, ele era o vocalista. Ai, minha banda tá começando a fazer sucesso agora, eu não tô pronto. Tinha uma Brasília, ele tinha uma Brasília que os 3 meses que eu namorei ele, essa Brasília nunca saiu do lugar. Nunca. Um cacareco velho que ele chamava de carro. Aí ele encheu a boca pra falar, ai, vou ter que vender meu carro pra te dar o dinheiro pra você tirar essa criança. Ele saiu lá de casa e simplesmente desapareceu. Quando ele falou isso comigo, eu pensei, eu falei, putz, mais uma furada. Aí o que eu fiz? Fiquei na minha. Passou um dia, 2, 3 e o homem sumiu. Eu fui lá, fiz meu exame, aí deu positivo e tal. Gente do céu, eu passei uma gravidez. Pensa numa gravidez cheia de dificuldade. Desempregada, porque eu trabalhava na época sem carteira assinada, né? Então eu trabalhava por conta própria, mas trabalhava em rua. Então eu fiquei desempregada, pagando aluguel, com uma filha de 2 anos e meio, que a minha filha estava com 2 anos e meio, grávida, sem perspectiva nenhuma. E aí o que eu fiz? Como ele saiu lá de casa, eu já tinha falado isso, e saiu lá de casa e não voltou, eu pensei, eu falei, bom, eu cometi meu segundo erro. Então o que eu vou fazer? Eu vou me virar, vou operar, mas não vou correr atrás não. Eu já não recebia pensão do meu ex-marido, eu já não recebia. Então eu pensei, eu não vou correr atrás não. É como disse, o amor tem que estar dentro da gente. A gente não tem que ficar atrás de ninguém para poder assumir aquilo que é dele, não. Se o filho é meu, eu tenho que assumir, não importa. Você come pedra, mas você se vira pro teu filho. E aí eu pensei, eu falei, eu não vou correr atrás, não. Quer saber? Não quer assumir, não? Também não quero na minha porta. Graças a Deus, não me deu dor de cabeça, não. Sabe por quê? Porque ele ficou com tanto medo que eu colocasse na justiça, que eu corresse atrás que eu quisesse pensão, que ele desapareceu. Quando eu tava com 7 meses de barriga, eu tava passando na rua, um barrigão, e aí ele veio, ele tava fazendo uma propaganda da banda dele com o carro, e eu na calçada, ele veio com o carro, eu vi. Quando ele me viu, ele abaixou. Tava ele e uma outra pessoa, quando ele me viu, ele abaixou para se esconder, achando que eu ia chamar, que eu ia falar. Não ia. Sabe por quê? Porque eu não perdi nada. Eu só ganhei, porque um homem sem caráter. Ainda bem que eu descobri bem no início. Então eu não estava perdendo nada. Era ele que ia estar perdendo. Ele está perdendo a oportunidade de estar vivendo com o filho, de conhecer o filho. Então eu passei a minha gravidez todinha. Graças a Deus, sarei mosquito, tomei banho. Passei a minha gravidez, lutei, tive dificuldades, tive muitas,
mas meu filho está aí hoje, vai fazer 25 anos, é um homem lindo. E o tempo passou. Quando meu filho tinha, acho que 6 ou 7 anos, eu tinha um comércio. Eu estava lá no meu comércio, de repente entrou aquele homem, eu sentada de cabeça baixa. Quando eu fui atender, era o dito cujo. Só que foi uma coincidência, eu tenho uma vizinha e ele conheceu essa vizinha. Ele não sabia que eu morava no bairro que eu moro hoje, que eu criei meu filho aqui. Na época eu morava em outro bairro quando eu namorava ele. E aí ele conheceu essa mulher ela é minha vizinha até hoje. E ele veio procurar o endereço dela. E aí ele entrou no meu comércio para poder pedir informação. Quando ele entrou perguntando, quando eu levantei a cabeça, eu dei de cara com ele comigo e ficou os dois, sabe, assim. Aí eu peguei e falei, ó, ela mora aqui no final dessa rua. Eu, eu falei de boa e, sabe assim, nem, eu tenho um filho, é um menino. Aí ele pegou, saiu, foi. Passaram-se 2 dias, essa vizinha foi e me chamou para falar comigo. Cláudia, fulano falou que tem um filho contigo. Eu falei, o quê? Fulano falou que tem um filho. Não, não tem filho dele aqui não. Falei para ela, olha, você pode ficar tranquila que um canalha daquele eu quero bem distância. E outra coisa, pode falar para ele nem sonhar em chegar perto do meu filho, porque um crápula daquele eu não quero. Porém, criei também meu filho e sempre falei a verdade. Olha, seu pai fez isso, isso, isso. Quando ele soube que eu estava grávida de você, ele meteu o pé, ele errou, eu errei porque eu fiz filho com um mau caráter, com uma pessoa errada. Assumi a minha responsabilidade, tu tá aqui comigo, criei, fiz tudo o que eu pude, mas se algum dia ele aparecer, você tem que saber verdadeiramente quem ele é. Você não pode ouvir o lado dele, você tem que saber a verdade. A verdade é essa. Ele, para não gastar achando que eu ia ficar atrás de pensão, de tudo, ele simplesmente sumiu, né? E quando você estava com 7 anos, ele falou para a namorada que ele estava, por coincidência vizinha, que tinha um filho comigo. Porém, nunca chegou para poder saber como é que estava, se não estava, simplesmente abriu a boca para dizer, acha que é pai uma coisa dessa, né? Mas enfim, os meus 2 filhos são de uma personalidade, de um caráter forte, que a minha filha fala, mãe, não tenho raiva, mas também não tenho sentimento. Então, para mim, é ele lá e eu cá. Se chegar onde eu tô, se vier, eu vou atender, vou falar jeito, mas nada além disso. E o meu filho, a mesma coisa. Meu filho fala, mãe, não me interessa, porque eu digo, ó, eu sei onde encontrar a família, eu sei tudo. Quer conhecer? Eu dou todo o endereço e vai, porque é um direito. Mas vai sabendo o caráter que é. A gente não pode esconder. O que eu acho errado é a mãe dizer, teu pai morreu, teu pai é um canalha, teu pai não presta, teu pai isso e aquilo. Não, você tem que chegar e falar a verdade. Olha, não assumiu, não quis saber de você, mas é teu pai. É um direito que você tem de ter convivência. Então, a verdade você tem que dizer, você não tem que maquiar não, botar eles como, como é que eu vou dizer, eles como a vítima, porque a vítima é a criança, não sou eu e nem é ele, nem eu que fui, mas o cara me largou, sou vítima, não, porque eu também não escolhi, tive dedo podre para poder escolher a coisinha esquisita para fazer um filho. Então, a criança é a única vítima, então você tem que chegar e falar a verdade, olha isso, isso, isso. E aí a criança, hoje que já estão adultos, decide se quer perdoar, se quer ter convivência, se não quer, problema é deles. Eu não tenho nada. A minha parte eu fiz, eu criei, eu não abandonei, eu não joguei no lixo, né? E passei o pouco que eu tenho para falar das coisinhas que futuramente vai me dizer, eu sou seu pai. Então tem que saber, quando vê, é meu pai, mas cadê? Onde é que o senhor estava quando eu precisei de um leite? Onde é que o senhor estava na época da minha escola? Aonde que o senhor estava quando eu era criança precisando do carinho de um pai? Então é isso, a criança ela tem o direito de saber a verdade. E aí, se ela quiser perdoar, ela perdoa. Se ela não quiser,
é com ela mesmo. Mas eu não vou botar ninguém de vítima, não vou maquiar e também não vou falar além do que é. É como eu falo, tem o erro de lá e o erro de cá. O cara erra porque é um mau caráter e a gente também erra porque tem dedo podre para escolher, né não? Tem homem que é excelente pai, tem homem que é uma bosta. Eu escolhi duas bostas. Que tragédia. Duas bostas para ser pai dos meus filhos. Tenho filhos lindos. E quem perdeu foi eles. Perderam a oportunidade de ter filhos maravilhosos. Essa chance quem tem sou eu. Mas enfim, gente, infelizmente faz parte. Tem muitas crianças que são abandonadas por pais, são abandonadas por mãe. Eu tenho vários defeitos, muitos. Mas uma coisa eu me orgulho, os meus filhos, se eu, aonde eu for, eu levo comigo. É desse jeito. Parei de trabalhar. Na época eu não tinha quem deixar meus filhos, era um Deus nos acuda. Abri mão de ter carteira assinada. Trabalhei de ambulante, enfim, a vida toda, porque aonde eu estava, eles estavam. Porque você vai trabalhar numa empresa, o que você ganha não dá para você pagar uma pessoa. Aí você hoje deixa com um, amanhã deixa com o outro, é sempre o melhor. Teve um dia que eu parei e falei, quer saber de uma coisa? Eu mesmo que vou, não tenho condições de pagar ninguém para cuidar dos meus filhos, então eu não vou dar meu jeito. Aí comecei a fazer o quê? Trabalhar vendendo coisa de porta em porta. Tudo que eu fazia, eles estavam comigo. Até que eu consegui montar uma coisinha de doce, fui botando uma coisinha ou outra, fiz um comércio e sempre ali com eles. Para quê? Para não abandonar. Porque eu não tinha isso para poder pagar ninguém para tomar conta. Então, para deixar também na mão dos outros não dá, né? Porque um dia a pessoa até fica, mas todos os dias fica difícil. Então é isso. E aí depois que você se sacrifica, que você abandona a tua vida social, que você deixa de comprar um chinelo para você para comprar para o teu filho, que você deixa de comer para poder dar de comer para o teu filho, aí aparece o bonitão e diz, ai, eu sou teu pai. Ah, que lindo, parabéns. Só que não, né, gente? Só que não. Mas quem tem que decidir isso são eles, os filhos. E o meu papel e o seu papel como mãe é contar a verdade. Se é um bom pai, é um excelente pai. Não foi bom marido, nós não nos damos bem, não ficamos juntos, mas como pai ele é nota 10. Agora, se não é, tu tem que chegar e falar a verdade. Olha, não te deu assistência, nunca teve presente. E outra coisa, você nem precisa falar, porque a criança vai crescendo e ela vai observando. Vai observando. Pode acreditar. A criança, ela presta atenção em tudo e ela observa. Então, se eu estivesse mentindo, os meus filhos saberiam, não, meu pai sempre me procurou, meu pai... Mas não, ele sabe que eu não menti, entendeu? Então, depois que está tudo criado e a pessoa vai envelhecendo, aí a ficha dela vai caindo, aí ela vai vendo que ela errou, aí ela quer contornar. Seria muito mais bonito se chegasse e falasse assim, meu filho, olha, eu errei, eu não assumi, eu fiz isso, fiz aquilo, eu tô muito arrependido, queria o teu perdão. Aí, talvez pudesse ser que, eu não sei, né, que, não, então eu vou perdoar, ou eu, mas falar a verdade, mas não. O pior de tudo é que eles querem fazer o quê? É jogar o teu filho contra você. Você que lutou, você que batalhou, que criou, que fez tudo, esteve presente ali, se sacrificou, e aí eles vêm que tirar a responsabilidade deles e jogar na sua conta. Mas quando você não mente para o teu filho, quando você mostra a realidade, você não precisa se defender, porque ele já sabe, entendeu? Já sabe. E o filho sabe quando o pai procura, porque não tem como. O filho cresce e não vê a presença do pai, nem no aniversário, nem no Natal, nem no domingo, dia nenhum. Nunca o pai chega com sequer um chinelinho de dedo. E aí depois quer dizer, ah, nossa, mas... Não, não. Entendeu, gente? Então, é isso aí. Tive dedo podre, arrumei 2 filhos com 2 mau caráter mesmo. E vou falar pra vocês, o pai da minha filha, que é meu ex-marido, me dou com ele até hoje. Em que sentido? Ele tenho ele nas minhas redes sociais. Você acha que eu vou lá e vou tirar? Não vou tirar, não. Deixa ele, se ele quer me seguir, deixa ele me seguir.
Se fala comigo, eu respondo na boa, de boa. Sabe por quê? Porque eu não tenho raiva deles, eu não tenho ódio, eu não perdi nada. Eu não perdi nada. Foi um casamento, um relacionamento que não deu certo, como tantos outros não dão. Quem perdeu foram eles, que perdeu a oportunidade de ter seus filhos do lado, perdeu a oportunidade de ver as crianças crescer. Mesmo separado, o pai pode se fazer presente na vida de um filho. Então quem perdeu foi ele, não fui eu. Eu não perdi nada. A minha parte eu fiz. Tô aqui. Entendeu? É assim, gente. É isso que eu falo. Tem que pensar muito bem. Tem que pensar bem, porque filho não é brinquedo, não. Filho, se você tem, é uma obrigação. Você tem que cuidar, tomar conta e dar conta. E um dia você vai prestar conta. Simples assim. Beijos. Tchau.